Boa noite a todos, a todas. Vamos conversar hoje sobre Vladimir Mayakovsky, considerado o maior poeta do idioma russo do século XX e o autor que melhor representa os ideais de sua geração, que sonhava com o fim da monarquia e das desigualdades sociais, do atraso econômico e social do país e da opressão czarista às minorias nacionais e religiosas dentro do antigo Império Russo, cujo principal aliado era a Igreja Ortodoxa. A Rússia, no final do século, no final da década de 1910, era um país semifeudal, com milhões de camponeses analfabetos, submetidos a duras condições de trabalho. As mulheres não tinham direito ao voto, nem à participação política na sociedade, e os trabalhadores sofriam a repressão policial contra os seus sindicatos, greves e protestos pacíficos por melhores condições de vida. Isabel, bem-vinda. Os artistas e intelectuais, por sua vez, sofriam com a censura e os estudantes eram submetidos a um sistema de ensino autoritário e anacrônico. O país entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado das potências capitalistas ocidentais, em especial a França, Inglaterra, Estados Unidos, que tratavam a Rússia como semicolônia. O Império czarista contraiu dívidas imensas com os bancos ocidentais para financiar o esforço de guerra e era obrigado a pagar juros que estrangulavam as finanças do Estado. A participação russa na guerra, essencial para a vitória ocidental no conflito, envolveu não apenas a participação dos soldados russos no campo de batalha, mas também o envio de petróleo, matérias-primas e produtos agrícolas para as potências ocidentais e a importação de produtos industrializados desses países, o que manteve a Rússia num estágio de desenvolvimento capitalista muito atrasado em relação ao continente europeu. Inclusive, há um livro de Lenin a esse respeito, chamado O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. A participação russa na guerra, que custou milhões de mortos e feridos, além da proliferação de epidemias e da fome nas cidades e aldeias russas, era cada vez mais condenada pela população, que não via nenhum benefício em permanecer no conflito apenas para salvar as potências capitalistas do Ocidente. O descontentamento popular foi a principal causa da Revolução Socialista de outubro de 1917, comandada pelo Partido Bolchevique de Lenin, que propunha a paz imediata com a Alemanha, a distribuição de terras aos camponeses pobres, vítimas da exploração dos fazendeiros ricos, e o combate à fome. A Revolução foi logo saudada pelos poetas do grupo cubo-futurista russo, como Mayakovsky, Khmelnikov, Khrushchev, que viam nesse acontecimento a realização de seu ideário, a modernização do país, a superação
da condição semi-feudal para uma sociedade urbana, industrial, com desenvolvimento tecnológico, a erradicação da exploração dos trabalhadores pelos capitalistas urbanos e pelos latifundiários. No campo ideológico e cultural, os bolcheviques defendiam a igualdade de direitos entre homens e mulheres. A Rússia foi um dos primeiros países do mundo, aliás, a União Soviética foi um dos primeiros países do mundo a estabelecer o voto feminino e o primeiro país a ter uma mulher com o cargo de ministra. E ainda o fim da discriminação das minorias étnicas e religiosas, a criação de um Estado laico, sem a influência da Igreja Ortodoxa, e a construção do socialismo, a partir da expropriação das grandes empresas capitalistas e do exercício do poder pelos soviets, ou conselhos populares, com deputados operários, camponeses, soldados e marinheiros, cujos mandatos podiam ser cassados a qualquer momento por seus eleitores, que, desse modo, exerciam o poder. E os salários de seus representantes não era superior ao de um operário especializado. Imaginem que beleza seria se a gente fizesse um abaixo-assinado para destituir o Lira da presidência da Câmara e do cargo de deputado, e se todos os membros do Centrão ganhassem o salário de um operário. Ia ser uma beleza. É neste quadro histórico, de forte vocação utópica, que devemos inserir o estudo da biografia e da poesia de Mayakovsky, que expressou como ninguém os ideais de sua época, levando Stalin a declarar que Mayakovsky é o maior poeta da era soviética. Sobre essa frase, há um episódio pouco conhecido, que Pablo Neruda descreve no seu livro Confesso que Vivi. Mayakovsky tinha muitos inimigos, principalmente entre poetas e escritores, que eram contrários à sua pesquisa de vanguarda e defendiam uma arte mais convencional, mais acadêmica, um conteúdo político mais explícito. E após a morte de Mayakovsky, os seus desafetos fizeram um abaixo-assinado pedindo que Mayakovsky fosse excluído da história literária da União Soviética e enviaram esse abaixo-assinado para Stalin. Ele recebeu o manifesto, leu, depois ele pegou uma caneta, marcou um X de margem a margem e escreveu embaixo: Mayakovsky é o maior poeta da era soviética, ponto. Quem discordar que venha falar comigo. Desse modo, a memória do poeta foi preservada e também a sua obra. Lembrando que em 1963 foi publicada uma edição das obras completas de Mayakovsky, com a tiragem de 300 mil exemplares. O poeta nasceu em 1893, na aldeia de Bagdade, na atual República da Geórgia, filho de um guarda florestal e de uma dona de casa. Frequentou o colégio de Kutaisi e, após a morte do pai, continuou os estudos em Moscou, para onde a família se mudou em busca de melhores condições de vida. Desde muito jovem, interessou-se pela política e já aos 15 anos filiou-se ao Partido Operário Social Democrata Russo
aderindo à ala bolchevique, que após a vitória da Revolução adotou o nome de Partido Comunista. Lembrando que entre o final da vida de Marx e Engels e o início da Primeira Guerra Mundial, os partidos marxistas na Europa chamavam-se partidos social-democratas. Quando acontece a Primeira Guerra Mundial, o que acontece? A maioria desses partidos, que já tinham, então, bancadas parlamentares numerosas, votam a favor dos créditos de guerra, para que os seus governos possam enviar tropas para o campo de batalha, né? Construírem bombas, aviões, tanques, enfim. Eles votam a favor de um orçamento de guerra. Isso significa que esses partidos de origem operária estavam apoiando as suas respectivas burguesias numa guerra interimperialista. Daí que Lenin denunciou o que ele chamou de a falência da Segunda Internacional. Rompeu com a social-democracia e mudou o nome do partido para Partido Comunista. A partir daí, e nos vários países da Europa, e mesmo na América Latina, na Ásia, há uma ruptura generalizada. Aqueles que defendem Lenin e a Revolução Russa passam a se chamar partidos comunistas. E aqueles que defendem uma atuação pacífica, parlamentar, dentro do Estado burguês, que não elimine o capitalismo, que busque vantagens para os trabalhadores dentro do Estado burguês, estes são chamados de social-democratas ou socialistas. Na França, por exemplo, tem o Partido Socialista Francês. Na Alemanha, tem o Partido Social-Democrata. Na Inglaterra, tem o Partido Trabalhista. Todos eles derivam desses partidos social-democratas do início do século passado. Bem, o jovem Mayakovsky foi preso 2 vezes por agitação revolucionária, sendo logo libertado, mas em 1909 foi detido novamente, passando quase 1 ano na cadeia. Após voltar à liberdade, ingressou na Escola de Belas Artes, onde conheceu o poeta David Burliuk, que foi um dos primeiros incentivadores de sua poesia. Há um episódio relatado por Boris Schneiderman, em que Burliuk e Mayakovsky estavam em determinado lugar, um café, uma boate, e de repente surge um amigo e cumprimenta Burliuk. Aí Burliuk apresenta os dois, dizendo: este é o famoso poeta Mayakovsky. Aí o amigo cumprimenta, né, Mayakovsky, depois vira as costas, vai embora, e Burliuk diz para ele: agora comece a escrever poemas, senão eu vou ficar numa situação cretiníssima. Então ele já foi proclamado poeta antes mesmo de escrever os poemas. Bem, ambos foram expulsos dessa escola por discordarem dos princípios da arte acadêmica e logo ingressaram no cubo-futurismo, que na década de 1910 realizou diversos recitais e happenings em cafés, fábricas e cabarés de Moscou, alguns deles interrompidos pela polícia, e publicaram manifestos, revistas e antologias, como a famosa Bofetada no Gosto do Público. O que o grupo propunha no campo estético era a ruptura com as regras poéticas dos parnasianos e simbolistas e a incorporação de novos meios de expressão, como o verso livre, as palavras em liberdade,
do futurismo italiano, o uso de neologismos e de palavras abstratas, como a linguagem Zaun, ou transmental, criada por Klebnikov. A busca da visualidade pelos diferentes tipos, pelos diferentes fontes e corpos de letras, pela espacialização das linhas na página, pelo uso de cores e de recursos de diagramação, o que culminou na criação do poema cartaz por Mayakovsky, para fins de propaganda política, na época em que ele trabalhava na agência telegráfica Rosta. Durante a Guerra Civil, escreveu versos de participação política e, em 1923, criou a LEF, ou Frente de Esquerda, revista que reuniu poetas e artistas que pretendiam conciliar a pesquisa estética de vanguarda com o conteúdo social revolucionário. Mayakovsky resumiu essa busca em uma frase: sem forma revolucionária não existe arte revolucionária, atraindo contra si os adeptos do movimento Proletkult, cultura proletária, que defendiam a criação artística mais convencional, seguindo as técnicas do realismo e do romantismo, mas com sentido político mais evidente, por acreditarem que essa produção seria mais acessível às massas. O conflito entre esses dois grupos se arrastou até a década de 1930, quando o realismo socialista torna-se a estética oficial do Estado e as tendências de vanguarda são banidas, sob a acusação de serem incompreensíveis para as massas. Vamos falar um pouquinho sobre o surgimento do realismo socialista. Eu não lembro o ano exato em que houve um congresso dos escritores soviéticos, 1930 ou 1932. E nesse congresso, o escritor Máximo Gorki, que era muito respeitado, né, o romancista, autor de A Mãe, ele apresentou uma resolução no Congresso, em que ele atacava o que ele chamava de decadência cultural do Ocidente. Condenava a filosofia de Nietzsche, de Schopenhauer, a poesia simbolista, a poesia de vanguarda, a psicanálise e várias outras manifestações culturais da Europa Ocidental. E Gorki defendia que no Estado operário seria necessária a criação de uma arte de caráter proletário, uma arte que defendesse o herói positivo, ou seja, o soldado, o camponês, né, o operário, que estavam contribuindo, né, para a construção da sociedade socialista, e que essa arte deveria chegar às grandes massas. Até aí era a opinião pessoal de Gorki. O problema é que essa opinião pessoal foi aprovada no Congresso, como resolução do Congresso. E pior ainda, o Estado soviético resolveu adotar a política aprovada no Congresso dos Escritores como política oficial de Estado. Aí surge um malfadado realismo socialista, que não é um problema em si mesmo, na minha opinião. Há boas coisas nessa estética? Sim, peças de Bertolt Brecht, romances de Graciliano Ramos, a música de Prokofiev, alguns romancistas portugueses, como Carlos de Oliveira, há boas coisas. O problema foi essa tendência artística
ser definida como a única arte oficial do Estado. E as outras manifestações estéticas passaram a ser combatidas. Aí começou o problema. Mas vamos voltar ao nosso texto. Mayakovsky viajou para diversos países, entre eles o México e os Estados Unidos, o que também motivou críticas contra ele, formuladas por poetas que o invejavam ou desprezavam. Com o passar dos anos, os atritos entre ele e a União dos Escritores foi aumentando, o que lhe causou sérios aborrecimentos, agravados pela separação entre ele e Lili Brick, por quem era apaixonado, e com quem manteve um consentido ménage à trois, que incluía o marido de Lilia, Ossip Brick. A jovem, adepta da liberdade incondicional no amor, não admitia nenhuma forma de controle sobre a sua conduta. E quando o poeta russo propôs que ela se divorciasse para ficar com ele, Lilia recusou, preferindo ficar ao lado do marido, Ossip. Esse é o grande problema da questão, né? Ou ele ou eu. Sempre há duas alternativas nessa frase. Voltando ao texto. Em 1930, com apenas 37 anos de idade, Mayakovsky comete suicídio, por motivos até hoje pouco esclarecidos. Seus biógrafos costumam apresentar hipóteses que vão desde um suposto desencantamento com o regime socialista na época de Stalin, a tese desmentida pelos versos do poeta, que saúdam os planos quinquenais, a industrialização e a coletivização da agricultura, até o ressentimento da ruptura de seu relacionamento com Lilia, embora, após esse caso amoroso, o poeta tenha se envolvido com outras mulheres, como a dançarina do balé Bolshoi, Tatiana Yakovleva, que também rompeu com ele e emigrou para a França, onde fez carreira em Paris. Jamais saberemos o motivo real do suicídio do poeta, mas é fato que em diversos de seus poemas, escritos na década de 1910, anteriores à Revolução e ao seu romance com Lilia, ele já se referia ao suicídio, como acontece no poema A Flauta Vértebra, de 1915, que leremos agora na tradução de Augusto de Campos. A Flauta Vértebra. A todas vocês que eu amei e que eu amo, ícones guardados num coração caverna, como quem num banquete ergue a taça e celebra, repleto de versos, levanto meu crânio. Penso mais de uma vez, seria melhor talvez pôr-me o ponto final de um balaço. Em todo caso, eu, hoje, vou dar um concerto de adeus. Memória convoca aos salões do cérebro um renque inumerável de amadas. Verte o riso de pupila em pupila. Veste a noite de núpcias passadas. De corpo a corpo, verta a alegria. Esta noite ficará na história. Hoje executarei meus versos na flauta de minhas próprias vértebras. Este poema é acompanhado de uma ilustração do autor, em que ele se apresenta como um novo Jesus Cristo,
crucificado na página com os pregos das palavras. O poema faz referência ainda à taça feita de um crânio humano que inspirou o poema de Lord Byron, aos ícones da Igreja Ortodoxa Russa, e finaliza com uma imagem macabra, à la Francis Bacon, da coluna vertebral transformada em flauta. A imagem que eu mencionei agora há pouco, do poeta crucificado na página, com os pregos das palavras, é esta aqui, que integra a antologia, né, do Augusto, do Haroldo e do Borges. Muito bem. Em outro poema, escrito em 1916 e dedicado a Lília, também traduzido por Augusto de Campos, Mayakovsky escreve: Lilítica, fumo de tabaco rói o ar. O quarto, um capítulo do inferno de Kruchonik, recorda, atrás desta janela, pela primeira vez apertei tuas mãos, atônito. Hoje te sentas no coração, aço. Um dia mais e me expulsarás, talvez com zanga. No teu rol escuro, longamente o braço trêmulo se recusa a entrar na manga. Sairei correndo, lançarei meu corpo à rua, transtornado, tornado louco pelo desespero. Não o consintas, meu amor, meu bem. Digamos até logo agora. De qualquer forma, o meu amor, duro fardo por certo, pesará sobre ti, onde quer que te encontres. Deixa que o fel da mágoa ressentida, num último grito, estronde. Quando um boi está morto de trabalho, ele se vai e se deita na água fria. Afora o teu amor, para mim não amar, e a dor do teu amor nem a lágrima alivia. Quando o elefante cansado quer repouso, ele jaz como um rei na areia ardente. Afora o teu amor, para mim não há sol. E eu não sei onde estás e com quem. Se ela assim torturasse um poeta, ele trocaria sua amada por dinheiro e glória. Mas a mim nenhum som me importa, afora o som do teu nome, que eu adoro. E não me lançarei no abismo, e não beberei veneno, e não poderei apertar na têmpora o gatilho. Afora o teu olhar, nenhuma lâmina me atrai com o seu brilho. Amanhã esquecerás que eu te pus num pedestal, que incendiei de amor uma alma livre, e os dias vãos, rodopiante carnaval, dispersarão as folhas dos meus versos. Perdão, dispersarão as folhas dos meus livros. Acaso as folhas secas destes versos far-te-ão parar, respiração opressa? Deixa-me ao menos arreuvar, numa última carícia, teu passo que se apressa. As 20 linhas finais do poema são significativas, por remeterem ao tema do suicídio, já presente em A Flauta Vertebral, de 1915, e em diversas outras composições do autor russo. O poeta faz uma velada ameaça à mulher amada, pois, se ela não corresponder ao seu amor, terá de viver com a responsabilidade pela morte de seu apaixonado. Que responsabilidade! Este é um elemento tradicional da poesia amorosa do Ocidente, desde a poesia trovadoresca
do século XIX, perdão, do século XII. Embora, na lírica de Mayakovsky, o tópico morrer de amor tenha características próprias, já que ele relacionava o amor romântico à poesia e à revolução, em um único objeto do desejo. Apesar da ameaça poética presente nos dois poemas, outra é a atitude de Mayakovsky quando recebe a notícia do suicídio de Sergei Yesenin, que cortou os pulsos no Hotel Inglaterra e escreveu com o próprio sangue os seguintes versos: até logo, companheiro. Guardo-te no meu peito e te asseguro, o nosso afastamento passageiro é sinal de um encontro no futuro. Adeus, amigo, sem mãos nem palavras. Não faças um sobrolho pensativo. Se morrer nesta vida não é novo, tampouco a novidade em estar vivo. Na tradução do Augusto de Campos. Yesenin, talvez o poeta russo mais admirado na época, boêmio, casado com a dançarina Isadora Duncan, também apoiou a Revolução Russa, mas, ao contrário de Mayakovsky, não abandonou as formas poéticas tradicionais e preferiu abordar temas ligados à vida no campo, recebendo, por esse motivo, a etiqueta de passadista. Apesar da rivalidade entre os dois poetas, Mayakovsky, comovido pelo episódio trágico, escreveu o seguinte poema dedicado a seu desafeto, assim traduzido por Haroldo de Campos. O poema se chama A Sergei Yesenin. Você partiu, como se diz, para o outro mundo. Vácuo, você sobe entremeado às estrelas. Nem álcool, nem moedas. Sóbrio, voo sem fundo. Não, Yesenin, não posso fazer troça. Na boca, uma lasca amarga não amofa. Óleo, sangue nas mãos frouxas. Você sacode o invólucro dos ossos. Pare, basta. Você perdeu o senso? Deixar que a cal mortal lhe cubra o rosto? Você, com todo esse talento para o impossível, hábil como poucos, por quê? Para que perplexidade? É o vinho, a crítica esbraveja. Tese, refratário à sociedade. Corolário, muito vinho e cerveja. Sim, se você trocasse a boemia pela classe, a classe agiria em você e lhe daria um norte. E a classe, por acaso, mata a sede com xarope? Ela sabe beber, nada tem de abstêmia. Sim, se você tivesse um patrono no posto, ou seja, um pistolão, ganharia um conteúdo bem diverso. Todo dia, uma cota de 100 versos, longos e lerdos como Doronin. Doronin era um poeta famoso na época. Remédio, para mim, despautério. Mais cedo ainda você estaria nessa corda. Melhor morrer de vodka do que de tédio. Ou seja, é melhor se enforcar do que escrever poesia ruim. Não revelam as razões desse impulso, nem o nó, nem a navalha aberta. Talvez, se houvesse tinta no Inglaterra, no Hotel Inglaterra, você não cortaria os pulsos. Os plagiários felizes pedem bis. Já todo um pelotão em autoexecução.
Para que aumentar o rol de suicidas? Antes aumentar a produção de tinta. Agora, para sempre, tua boca está cerrada. Difícil e inútil excogitar enigmas. O povo, o inventa-línguas, perdeu o canoro contra mestre de noitadas. E levam versos velhos ao velório, sucata de extintas exéquias. Rimas gastas empalam os despojos. É assim que se honra um poeta? Não te ergueram ainda um monumento, onde o som do bronze ou grave granito, e já vão empilhando no jazigo dedicatórias e exvotos. Excremento. Teu nome escorrido no muco, teus versos, sob 9 os babuja. Sob 9 era um cantor lírico. Voz quérula sob bétulas murchas. Nem palavra, amigo, nem soluço. E Mayakovsky tenta imitar um cantor lírico. Ah, que eu saberia dar um fim a esse Leonide Lohengrin. Saltaria, escândalo estridente, chega de tremores de voz, assobios nos ouvidos dessa gente, ao diabo com suas mães e avós, para que toda essa corja explodisse, inflando os escuros redingotes. E Kogan, que era um general czarista, atropelado, fugisse, espetando os transeuntes nos bigodes. Pensem a cena, um general czarista, né, ou bolsonarista, correndo na rua, com longos bigodes e espetando as pessoas no meio da rua. Essa figura é uma hipérbole. Por enquanto, a escória de sobra. O tempo é escasso, mãos à obra. Primeiro é preciso transformar a vida, para cantá-la em seguida. Os tempos estão duros para o artista, mas, dizei-me, anêmicos e anões, os grandes, onde, em que ocasião, escolheram uma estrada batida? General da força humana, verbo, marche, que o tempo cuspa balas para trás e o vento no passado só desfaça um maço de cabelos. Para o júbilo, o planeta está imaturo. É preciso arrancar alegria ao futuro. Nesta vida, morrer não é difícil. O difícil é a vida e seu ofício. Então, esse longo poema é uma resposta à ISM. Prosseguindo no nosso texto, conforme depoimento do próprio poeta, Mayakovsky escreveu esse poema a partir da sonoridade da primeira linha. Você partiu, como se diz, para o outro mundo, que determinou o ritmo de toda a composição. Se para Edgar Allan Poe, em A Filosofia da Composição, o momento de maior intensidade de um poema deveria ser a última frase, para Mayakovsky deveria ser o contrário. É a primeira linha que deveria chamar a atenção do leitor. A poesia de Mayakovsky apresenta uma vertente lírica, em que o tema do amor se aproxima da concepção idealizada do trovadorismo do século XII e da tradição romântica. Uma vertente satírica, em que o poeta utiliza figuras de linguagem, como a metáfora e a hipérbole, para ridicularizar poetas rivais, capitalistas, políticos e generais reacionários. Uma vertente épica, em que a revolução é saudada como um evento heróico,
comparável à jornada dos heróis gregos na Ilíada e na Odisseia. Uma vertente metalinguística, em que a própria poesia é abordada de maneira crítico-criativa. Uma vertente urbana, em que a cidade é retratada de maneira caricatural, quase fantástica, como nos filmes de Fritz Lang. Uma vertente utópica, em que o poeta expressa a sua esperança no futuro, um futuro tecnológico, igualitário, libertário, em que o planeta Terra já não conhece fronteiras, distinções de gênero, classe social, nem propriedade privada. E uma vertente tanática, em que a morte, no caso, o suicídio, é o tema central. Todas essas vertentes não aparecem de maneira isolada, em estado puro, em sua poesia. Bem ao contrário, elas não raro se misturam e interpenetram. Um mesmo poema, como é o caso de Carta a Tatiana Yakovleva, pode apresentar ao mesmo tempo o tema lírico amoroso e o tema social, narrados pelo mesmo eu lírico. Vamos ler este poema, que é um dos mais belos de Mayakovsky. Carta a Tatiana Yakovleva. No beijo das mãos, na boca que me beija, no corpo dos meus próximos, que freme, a cor das minhas repúblicas, vermelha, deve estar sempre acesa. Eu não amo o amor de Paris. Cadelinhas de seda que se enfeitem em vão. Espreguiço-me e vou dormir, como quem diz, tu bo, aos cães raivosos da paixão. Na estatura, só você me ombreia. Fique, pois, sobrancelha a sobrancelha, ao meu lado. Mayakovsky era um homem muito alto, mesmo para os padrões russos. Deixe que eu faça alarde, como homem, da grandeza da tarde. 5 horas, e a partir de agora, o pinheiral humano espesso amaina. Esmorece a cidade e sua faina. Ouço apenas a discussão dos apitos, dos trens para Barcelona, ríspidos. No céu negro, raios riscam passos, um trovão de impropérios no drama dos espaços. Nuvens de tempestade? Não. A simples sanha do ciúme que remove montanhas. Não creia nessa estulta argila bruta dos vocábulos, que esse tumulto não te cause susto, hei de frear, hei de domar o impulso de um sentimento de rebentos fidalgos. A sarna da paixão pode cair em crostas, mas a alegria, esta não se esgota. Quero cantá-la como quem conversa, longamente, singelamente, em versos. Ciúmes, esposas, lágrimas, se danem. Como o Vii, que é o nome de um rio, com suas vistas congestas, não é por mim que tenho ciúmes, antes tenho ciúmes pela Rússia soviética. Eu vi os remendos sobre as costas, que a tísica lambia suspirando. E então, a culpa não é nossa, 100 milhões andavam definhando. Hoje, para esses, nossa afeição mais terna. Nem todos se corrigem com esporte, mas em Moscou serão úteis criaturas com teu porte. Falta-nos também gente de longas pernas.
Para isso, em meio à neve, em meio ao tifo, você andou com essas pernas altivas para entregá-las numa ceia furtiva às carícias de empresários petrolíferos? Pare de cismar, olhos sem rumo, pestanejando sobre os arcos a prumo. Venha cá para o abraço cruzado dos meus grandes braços desajeitados. Você não quer? Hiberne então à parte. No rol dos vilipêndios, marquemos mais um X. De qualquer modo, um dia vou tomar-te, sozinha ou com a cidade de Paris. Esse poema é interessante porque ele faz uma ameaça, né, à mulher amada, que se ela não voltar para ele, um dia ele vai tomá-la, sozinha ou com a cidade de Paris. Ou seja, já prevendo a expansão da Revolução Russa para além das fronteiras, né, da União Soviética, chegando até a França e outros países ocidentais. Os poemas de Mayakovsky, em especial aqueles escritos na década de 20, são os mais obsessivos. A defesa do amor se confunde com a defesa da revolução e da própria poesia, como se as três coisas fossem uma só. O eu lírico torna-se eu social, e o eu social torna-se eu lírico. O amor é revolucionário, e a revolução é um ato amoroso. Conforme escreve Dmitry Obolensky, abre aspas, os seus poemas de amor, com a sua significativa mescla de violência, autocompaixão e ternura, constituem uma das poesias mais eficazes e comoventes de seu gênero na língua russa. Preocupa-se principalmente com a solidão e a agonia do amor não correspondido. Um minutinho só. Já achei. A carta a Tatiana Yakovleva é construída em versos livres, com as palavras e frases espacializadas na página, numa geometria abstrata, não figurativa, que valoriza as pausas e ênfases para a oralização, bem como as rimas, aliterações, assonâncias e outros jogos sonoros. Esta é a estrutura que Mayakovsky adotou na maioria de seus poemas longos, da última fase, como Jubileu e A Plenos Pulmões. No caso da carta a Tatiana Yakovleva, temos ainda a dicção coloquial, urbana, com forte expressão emocional, ao mesmo tempo que é desenvolvida uma sequência de argumentos, na tentativa de convencer a mulher amada a responder positivamente aos seus acenos amorosos. A musa, aqui, Tatiana, dançarina e modelo russa, de 22 anos, que trabalhava para a casa de moda Chanel, que o poeta conheceu em 1928, em uma viagem para a França. Mayakovsky se apaixonou pela moça e escreveu 2 poemas para ela, incluindo também a Carta ao Camarada Kostrov sobre a essência do amor. A resposta negativa da bailarina russa motivou dupla mágoa e ressentimento do poeta, que viu na atitude dela uma recusa não apenas ao seu apelo amoroso, mas também à revolução e ao socialismo. Essa dupla traição está presente na ameaça final, está presente na ameaça das linhas finais do poema. De qualquer modo, um dia vou tomar-te, sozinha ou com a cidade de Paris, em que Mayakovsky insinua
uma possível tomada da capital francesa pelos operários e camponeses, conforme o sonho da Revolução Socialista Internacional, que se espalharia por toda a Europa, tal como idealizado por Lenin e pela Terceira Internacional. Após a vitória da Revolução Russa, aconteceram diversas tentativas da insurreição comunista na Alemanha, Hungria, Bulgária e mesmo na China, entre 1918 e 1924, mas todas elas fracassaram. A União Soviética permaneceria sozinha no planeta, construindo o socialismo em um só país, até a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, quando o campo socialista se alastrou por metade da Europa, China, Coreia do Norte, mais tarde Vietnã, Laos, Camboja, Cuba, Angola e Moçambique. O sonho de Mayakovsky seria realizado, parcialmente, muito tempo após a sua morte. Bem, eu preparei um conteúdo de 30 páginas para a palestra de hoje, né? Acho que eu exagerei um pouquinho. Li apenas 16, já estamos chegando no final. Então, eu vou interromper a gravação para a gente bater um papo, né, a respeito de Mayakovsky, e depois eu enviarei para vocês, né, pelo Zap ou pelo Messenger, o texto da palestra, assim vocês poderão acompanhar